Além de terapeuta, eu também sou professora. Trabalho na educação especial. Lido diariamente com a AEE, crianças autistas, crianças que têm síndrome de Down, crianças que têm outros problemas intelectuais, porém não têm laudo, algumas outras que têm laudo, mas não são alcançadas pelos mediadores, mas mesmo assim elas participam, assim como as demais crianças. Mas nisso tudo eu fico observando as mães. Quem tem apoiado essas mães? Esses dias eu estava atualizando uma das páginas que eu tenho, chamada Mães Atípicas do Brasil. Esse tema sempre me chamou muito a atenção. Eu não sou mãe atípica, mas há 2 anos eu senti uma dor muito forte. Na verdade, há 35 anos eu comecei a sentir pela primeira vez a dor muito forte de perder uma filha, uma bebê recém-nascida. Na época eu era adolescente, já tenho 36 anos. E eu tive 3 filhos. O primeiro filho, mais velho, faleceu tem 2 anos. Já era adulto, tinha família, teve 2 filhos, estava trabalhando e foi acometido de uma doença onde nós ficamos de mãos atadas. Porque quando ele soube da doença, do diagnóstico, já estava em fase terminal. E eu sempre tive um cuidado com crianças, trabalhei com crianças e agora me formei numa profissão onde eu trabalho com crianças. Em relação à parte terapêutica, eu só trabalho com adultos, adolescentes e adultos na terapia, mas estou me especializando para atender crianças como psicanalista, porque a área infantil me chama muita atenção, sempre gostei. Como minha religião, como evangélica, eu conto historinhas bíblicas, componho músicas infantis, gosto de fazer eventos com crianças. Amanhã, inclusive, farei um evento com as crianças aqui no meu bairro. E em relação às mães, como eu falei, eu tive 3 filhos. O primeiro faleceu há 2 anos, adulto, aos 33 anos. A segunda faleceu recém-nascida. Se eu estivesse viva hoje, estaria com 35 anos aproximadamente. 36 anos. E eu tenho a minha filha, que tem 30 anos, também é professora da educação infantil. E eu estou sempre presente participando dos trabalhos que ela faz, da dedicação que ela tem com seus alunos. E hoje eu resolvi fazer esse apelo aqui. Eu quero que você compartilhe comigo as dificuldades, se você tem tido, ou o caminho que você conseguiu, ou os caminhos que você trilhou para conseguir a melhor ajuda para o seu filho. Como eu falei, desde que eu perdi meu filho, meu coração está mais voltado para cuidar de crianças e das mães, porque só uma mãe que perdeu um filho entende uma mãe, ou que tenha perdido, ou uma mãe que tenha os seus filhos, mas infelizmente eles têm alguma necessidade. E essa mãe muitas vezes não tem apoio familiar, não consegue um apoio terapêutico, psicológico. Essa mãe, às vezes, ela é mãe e pai, porque nós sabemos que em algumas situações, alguns homens abandonam as mulheres quando elas têm um filho e descobrem que essa criança é uma criança com deficiência. Esses dias eu vi um vídeo, comecei a seguir uma página que foi até surpreendente. Um pai que cuida das filhas, se eu não me engano são gêmeas, e uma tem uma deficiência rara, uma doença rara. Isso nós temos que aplaudir, porque é muito difícil homens estarem de frente numa situação dessa. Normalmente são as mulheres, então nós colocamos sempre o nome de mães atípicas, mas tem os pais atípicos também, tem os casais, pessoas que moram junto, são atípicos, mas o nome é esse. Então eu quero saber de você que é mãe atípica, você que é pai atípico.
Você que é avó atípica, porque às vezes são as avós que cuidam das crianças. A sua criança já conseguiu um laudo para que ela tenha os direitos dela? Se ela tem autismo, se ela tem síndrome de Down. Síndrome de Down é bem visível desde o nascimento. Mas o autismo, o TOD e outras doenças, às vezes são meio confusos, o diagnóstico é meio confuso. Mas o pior de tudo, quando a criança apresenta vários sinais, aquela criança não consegue, por exemplo, na escola, que é o meu trabalho, né, também, eu tenho lá algumas crianças que ficam com outras mediadoras, algumas ficam comigo, e a gente acaba conversando e observando as situações. Eu tenho tido progresso porque eu também sempre tive paciência com crianças, sempre gostei de criança, então devagarzinho a gente vai falando das coisas, mas nem todas conseguem entender. Tem algumas crianças que não são verbais, elas só escutam, mas não falam. Tem aquelas crianças que algumas, isso é em qualquer lugar, tá? A mãe, nós podemos, por um lado, é até aqui compreensível que a mãe esteja cansada, porque uma mãe de uma criança que não consegue, não para quieta, não assiste a aula, não consegue assistir a aula, não consegue ficar na sala de recursos, não consegue nem falar, uma agitação só, às vezes a criança se joga no chão, fica nervosa, ou então dá determinado tempo, tem crianças que não conseguem frequentar a escola no turno que ela deveria estar, no turno da manhã ou no turno da tarde, ou se for escola em tempo integral, porque elas não conseguem, passam 2 horas ali, elas já ficam nervosas. Tem uma criança que ela não consegue ficar mais de 1h30 longe da mãe, certinho. 1h30 ela já começa a ficar agitada, ela muda o seu temperamento completamente e quer a mãe. Agora imagina a mãe dessa criança. Será que essa mãe tem tempo de se cuidar? Será que essa mãe tem tempo para tomar banho, para fazer suas necessidades? Então, eu quero saber de você. Ninguém melhor do que você, mãe, me contar. Conta para mim. Sabe por quê? A sua luta é a luta de muitas mulheres. O seu choro pode ser o choro de muitas mulheres. Mas as suas vitórias poderão ser vitórias de outras mulheres também. As crianças têm direito ao laudo, têm direito à educação, têm direito a medicamentos, algumas têm direito ao BPC-LOAS, algumas têm direito aos mediadores na escola, seja particular ou pública. Algumas mães que eu conheço se esforçam para pagar um plano de saúde, para que o plano coloque o mediador, independente da escola. O plano apresenta um mediador para ficar com seu filho ali, e também, além da parte terapêutica, tem a parte educacional ao lado a lado ali na escola. Mas é uma luta, porque elas nunca sabem até quando, porque os planos de saúde estão brigando para tirar esse direito das crianças. Os planos de saúde estão brigando, porque não é vantagem para o plano de saúde. O mesmo preço que ele cobra para uma criança que não tem a necessidade de ter um mediador, é o mesmo preço que uma criança que tem a necessidade de ter alguém com ele ali. Ou em home care, ou na escola, ou no espaço terapêutico da própria clínica, ou numa clínica particular que aceite plano de saúde. É uma dificuldade muito grande. E eu gostaria de convidar você a curtir essa página, deixar o seu comentário, contar sua experiência. Entre em contato comigo, meu número de telefone eu vou deixar aqui. Você manda um zap para mim. Letícia, eu tenho uma experiência para contar. Letícia, eu sou professora. Letícia, eu sou mediadora, eu sou AE. Letícia, eu sou terapeuta, lido com crianças assim como eu. Na verdade, eu sou terapeuta, porém, na parte desse trabalho de terapias, psicanálise, eu não trabalho ainda com crianças. Quero me especializar, estou me preparando para isso, já comecei. Futuramente eu vou trabalhar com crianças, atender crianças. Por enquanto só
adolescentes e adultos. Mas na parte educacional, eu trabalho com crianças. Então, além de ter o dom, né, que Deus me deu, não é só ter um diploma de trabalhar com crianças, tem que ter um dom, tem que gostar do que faz. Bem antes de eu sonhar em trabalhar nessas áreas, eu sempre gostei, na verdade, desde criança. Eu era uma criança que as mães confiavam os seus bebezinhos comigo porque eu tratava bem, brincava, sabia acolher. Então, você é mãe atípica? Você conhece alguma mãe atípica? Se você conhece, salva, compartilha esse vídeo para ela, marca ela lá. Quem sabe ela tem uma experiência para contar. Se você é a própria mãe atípica, se você é a criança, o adolescente, na verdade, né, que já foi criança, o adulto que cresceu e já passou por essas situações, porque crianças com autismo, pessoas com autismo, elas têm a vida também. Síndrome de Down, eu não conheço nenhum adulto que tenha síndrome de Down que esteja, né, trabalhando, né, exercendo alguma profissão. Os que eu conheço não conseguiram essa oportunidade. Mas eu conheço autistas que estão fazendo faculdade, outros que são professores. Mas às vezes a pessoa tem um certo tabu para falar. Hoje nós temos que aproveitar a oportunidade. A internet está aí para a gente falar o que a gente pensa. Nem sempre podemos nos expressar, mas o que nós podemos falar para ajudar alguém, o que é bom tem que ser compartilhado. Conto com você.